Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou Rômulo Dias. e Muito boa noite. estamos aqui mais uma semana para compartilhar com você aí de casa mais uma lição, mais uma revista que promete muito. Apesar de que não faz muito tempo que esse tema ele veio na revista dos adultos e agora nós estamos trabalhando na revista dos jovens. Então já temos aqui alguns pré-comentários e o Rômulo vai estar lendo para você aí de casa antes da gente iniciar a nossa live, tá? Vou ler os comentários? Primeiramente, pessoal, primeiramente, feliz ano novo, É né? Hoje é verdade. dia 2 de janeiro, então estamos aí mais um anozinho acompanhando, né? Que vocês fiquem aí com a gente, que vocês acompanhem com a gente aí, tá bom? A lição. E o primeiro trimestre que nós temos é a dos profetas menores, como a Poliana comentou aí. Enfim, vamos para os comentários. Os comentários da live mesmo, né? Ah, tá. O pessoal estava esperando começar. Então, Ovelha Amarela comentou: a paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor. Estamos aí. Quem está animado aí para essa nova revista, para esse novo ano, vai comentando. Comentou também: é um privilégio iniciar o ano novo com vocês. Meu casal favorito, Rômulo e Poliana. Amém, amém. Legal, Muito obrigado. pessoal. Acompanha com a gente aí, Raquel. A gente sabe que você está aí com a gente sempre. Ela sempre comenta, né? Em todos os Sempre, vídeos. sempre. Então, muito obrigado também. Acompanha a gente mais um ano aí, que vai ser benção em nome de Jesus. Vamos lá. Vou ler daqui, que é maior um pouquinho. Esse aqui eu tô usando. Aí vai Tá. sumir. Aqui tá bem na linha, ó. Vai ser. Cosme dos Santos Tabosa. É assim, meu irmão? Comenta aí se eu falei certinho. Botou, vai, aqui, melhor, vamos lá. Vai ser bênção de Deus, amém, amém. Eu creio, eu creio. Vamos aprender juntos. Roberto Santos comentou, Souza, perdão. Eita, aqui tem um delayzinho. Comentou, oi, apareceu, meu irmão, fica aí com a gente. Acho que é o E Robertinho da deu igreja. feliz ano novo, ó, tá aí sempre com a gente também, legal, legal. É Verdade. isso aí, gente. Vamos começar mais um ano, né? Enquanto Jesus ainda não voltou para nos buscar, continuamos aqui, né? Fazendo a nossa missão aqui na Terra. E uma das nossas missões, que é universal para a igreja, é compartilhar do Evangelho, né? Assim a gente vai conversando com o outro, vai aprendendo com o outro. Saúde. E é isso aí. Vamos lá. Ó, ele botou que é o Robertinho da igreja. Então, é ele mesmo, ele Legal. mesmo tá aqui com a gente. Ó, vamos demorar só alguns minutinhos que eu tô baixando o slide para colocar aqui na live, tá, pessoal? Tá chovendo aqui no Rio, então a conexão tá um pouquinho ruim, mas a gente já vai começar. Então, fala um pouquinho das expectativas para esse trimestre, né? Esse trimestre em específico, a gente vai estar com novas responsabilidades. Fala aí um pouquinho melhor. Isso aí, isso aí. Agora, bem, vamos lá. Acho que a história seria bom conversar desde o início, né? Casamos, né? O local onde vocês estão vendo aqui é a nossa casa, graças a Que vai Deus. ter um Não cenário, foi, né? vai ter umas prateleirinhas ali, nossos livros, vai ficar bem legal. Não foi com a nossa mão, né, que a gente fez, foi Deus, literalmente, que nos deu essa casa aqui. E agora a gente já terminou as obras e tudo mais. Claro que tem sempre uma coisa e outra para fazer, mas, né, o objetivo quando nós começamos o canal começamos a gravar aqui com vocês, era o nosso casamento, casamos, né, casamos a festa e tudo mais, só que agora o casamento realmente definitivamente começou, que é, no caso, a nossa vida a dois, né? E estamos aqui, né, graças a Deus. Enfim, nesse meu tempo, eu nunca fui da mesma igreja que a Poliana, a gente nunca congregou junto. A gente visitava uma igreja, né, a outra, eu visitava sempre porque o pai dela é pastor e tal, então eu estava sempre lá, e ela, de volta e meia, volta e meia, aparecer também na minha. Hoje, né, como nós casamos, né, é necessário que nós fiquemos juntos, e a gente pesou aí, e estamos aí agora, né, juntamente com o pastor, né, eu no caso, né, que ela sempre esteve, e agora eu estou aí com o pastor Júlio, né? E ele já, né, já nos coordenou algumas funções que eu necessariamente gostei muito, que é o que a gente gosta de fazer, e estamos com novas missões. Não é essa revista, né? Não. Tá lá, né? Tá aqui. Tá lá. Então, nós agora temos novas incumbências, ela vai dar aula para... Não, vai ser aula. Depois eu falo. Então, eu vou estar dando aula, né, para jovens senhoras, né? Mulheres ali recém-casadas ou que não têm a idade para estar na classe das senhoras, né? Senhoras
com a idade um pouquinho mais avançada, ou diaconisas, né? São as jovens senhoras mesmo, acho que essa é a palavra que define bem. E o Rômulo? E eu vou estar dando aula para os varões que não são obreiros, né, diretamente, mas que compõem ali o seio da igreja. Então, assim, nós estaremos em 2 revistas, né, tanto com a dos adultos, né, para estar entregando ali na igreja, né, diretamente, né, no corpo ali, no físico da igreja, e estaremos aqui também virtualmente, continuando com vocês com a revista dos jovens, porque é algo que a gente gosta de fazer, né? Então a gente vai estar aqui com vocês, não vamos abandonar vocês, então vai ser legal, vai ser uma experiência legal, porque a aula que a gente estuda aqui não é necessariamente a aula que a gente vai lecionar ali na igreja, porém, sempre tem uma coisinha ou outra que a gente aproveita, né, do assunto. Então é isso, muito feliz aí, meu Deus. Cai não cai, cara. Sempre com essas novas aí responsabilidades, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que quanto mais a gente vai fazendo, né, para Deus, ele se alegra. Não que a gente faça para ser reconhecido, tanto que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente faz realmente por amor. Então, assim, só de Deus ter nos confiado isso e o pastor ter nos chamado é porque ele confia na gente e ele vê um potencial na gente. Eu fico muito feliz. Inclusive, ele está comentando aí, né? Tá, porque a Georgette Araújo se tornou membro do canal, tá? Então, muito bem-vinda. Se quiser apoiar o canal financeiramente, você pode apoiar através do membro, né? Acho que é um botãozinho que aparece, eu não sei como é que aparece para vocês, mas tem algum lugarzinho aí que aparece na tela e você pode se tornar membro. E aí você nos apoia financeiramente. Então, muito obrigado, Georgette Araújo. Deus te abençoe grandemente. Então, é isso que o Rômulo falou, estamos com essa nova incumbência. No ano passado, eu dei aula para jovens lá, em Sena do Camará, né? E só que exatamente que a Raquel Faustino comentou aqui, ela falou para não abandonar eles. Nós não vamos abandonar esse quadro no canal, porque são temas que a gente gosta, são temas que falam muito para jovens, e no final das contas, nós somos jovens e queremos continuar falando com vocês, né, dando dicas de como se relacionar com essa faixa etária que é tão complicada muitas das vezes, mas que tem o seu jeitinho. E aí, é uma forma também da gente crescer, né, em conhecimento. Agora, estudando uma outra revista, que inclusive já saiu a lição no canal, meu pai, né, o Júlio César, já postou a lição da semana, então em breve a gente também vai assistir a live, e a gente está com muitas ideias aqui, a live não, acho que dele é vídeo mesmo, muitas ideias para o canal, a gente quer começar a gravar mais coisas, além dos vídeos que a gente grava aqui da live, quem sabe falar mais sobre namoro cristão, falar mais sobre casamento, né, sobre ser jovem cristão, né, e aí vocês professores podem estar compartilhando com seus alunos. Então, a ideia que a gente tem é, de fato, viver o canal Boa Semente esse ano, e eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí, tá? Então, comentem, nos chamem no WhatsApp e dê dicas do que a gente pode estar gravando para comentar mais aqui no canal e se sentir mais perto de cada um de vocês. Então, acho que essa é a ideia para esse ano. E estamos muito felizes, gente. Ó, o carregamento do PDF está em 88%, então já a gente inicia. E para Fala dos apoiadores? Para adiantar, né? Oh, meu Deus, caiu a internet, gente, do computador. Mas vocês estão aqui ainda, que eu tô vendo. Vocês ainda estão aqui. Eu vou fazer o agradecimento agora aos nossos apoiadores. Muito obrigado a cada um que compôs no ano de 2024 o nosso quadro de apoiadores. Vocês foram assim, fundamentais para o nosso casamento, fundamentais para o nosso crescimento, né? Financeiro. Então, muito obrigada a cada um que enviou. Vocês sabem que o Apoia-se ele é feito aqui embaixo, no Apoia-se Boa Semente Jovens, e ali você pode estar cadastrando seu cartão, e a partir de R$5 você pode fazer o apoio. Vale lembrar que não é uma compra e venda de materiais, né? Porque quem se torna apoiador recebe semanalmente o material didático, que semana passada eu mostrei para vocês, então se você não tiver visto, acessa o vídeo da semana passada. Então você tem um plano de aula, questionário, aprofundamento, dinâmicas, coisas que vão fazer a sua aula, né, se tornar mais completa. E também recebe os slides que a gente usa aqui na aula. Então, a gente sabe que nesse início de trimestre muitas pessoas não têm revista, em lugares que a revista chega muito atrasada. Então, com um apoio de R$5 você pode receber os slides e aí utilizar na sua aula, não tem problema nenhum. Vai complementar aí a sua aula, então você pode usar. E aí, pessoal, muito obrigada a cada pessoa que fez parte, não só financeiramente, mas também entrou no projeto
com um propósito de oração pela gente, que muita gente orou, né, pela nossa vida, pelo nosso projeto, né, pessoal, e o projeto aqui do canal também. Muito obrigada, pessoal. 2024 foi um ano assim, de muitas bênçãos pra gente, muitos desafios, mas estamos alegres e felizes e firmes e confiantes agora para o próximo ano de 2025. Quase não, não tá quase. E muito obrigada, pessoal. Cada um que entra aí no canal, que comenta, curte, compartilha. Estamos iniciando um trimestre novo e é natural que apareçam novas pessoas aqui. Então, só para apresentar, nós somos aqui do Rio de Janeiro. Nós somos da Assembleia de Deus Sinado Camará, que é filial de Bangu, né? Que é uma igreja histórica para a Assembleia de Deus, né? O berço aí da Assembleia de Deus, aqui, né? Do Brasil. Então, pertencemos à Madureira, então somos todos uma grande família. E só para apresentar também, né? Porque tem muita gente nova que não conhece a gente. Geralmente, no início do ano, tem muitos novos professores, né? Alguns são designados de nova função e tudo mais. Às vezes, professor de primeira viagem aí. Então, se você caiu aqui por acidente, tenha certeza que não foi um acidente, né? Deus colocou aqui nesse canal. E a gente está aqui para aprender um com o outro. A gente vai trazer um pouco daquilo que a gente entende da revista, aquilo que a gente... Quando cai também? Não, aí tá online. A gente vai trazer aquilo que a gente entende quando a gente lê, quando a gente for ler aqui, né, a revista. Mas é importante que vocês comentem aí também aquilo que vocês possam agregar, né? Que vocês fariam na aula de vocês. Então, acho muito legal quando é interativo. Eu confesso que eu fico muito triste quando não tem nenhum comentário, né? Quando ninguém está interagindo com a gente. Mas eu gosto, hoje, por exemplo, né? Antes da gente começar, já tinha vários comentários. E eu fico muito feliz. Então, fique com a gente, vá comentando ao longo do vídeo, para a gente, por mais que a gente interaja aqui um com o outro, né? Hoje nós estamos na mesma tela, no mesmo lugar, diferente, né, do ano passado, mas é importante que vocês comentem aí para a gente sempre ter uma visão diferente também, ou um ponto diferente que a gente não comentou. Então, é isso, né? Estamos aqui também para aprender. Importante falar que nós não somos formados, né, em teologia ou algo do tipo. Pretendemos, sim, eu pretendo. É uma área que eu quero desenvolver. Mas por hora nós ainda não somos. Então, hoje o que a gente fala aqui com vocês é basicamente dos nossos estudos, da nossa vivência, da nossa capacidade, né, que Deus colocou, que nós acreditamos que é um propósito, né, que tem na nossa vida, tanto individual como casal também. E estamos aqui, gente. Então, não nos olhe, né, como perfeitos, estamos longe de ser, mas estamos aqui para aprender, juntamente com vocês. Então, é isso. É uma grande sala dos professores, como a Poliana gosta bastante de mencionar. Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui na saga ainda de baixar o PDF do slide, está quase lindo. Mas enquanto isso, você já pode ir apresentando a revista do pessoal aí de casa. Essa aqui é a revista, ó. Linda também, né? Lindo, ó, barbão, ó, do cara, ó. Parece a barba do meu pai, o bigodão. Profetas menores, né? E ele dá basicamente, acho que vale a pena ler esse pedacinho daqui, né? Que essa é do aluno, né? Geralmente ele tem uma introdução, né? Essa daqui não tem, na do professor tem, né? Uma carta ao professor. Isso. A gente não tá com ela aqui, mas basicamente ele vem ali dizendo do que vai tratar e tudo mais. Uma carta diretamente ao professor. Aqui também tem, ó, mensagem ao aluno. Tem a mensagem ao professor e a mensagem ao aluno, que eu percebi. Vamos lá, mensagem ao aluno, tá vendo? E aqui ele dá um breve resumo ao que ele vai tratar com o aluno. Para você que é professor, você deve ter recebido mais 2 professores aí. Então, vale a pena você dar uma folheada. E primeiro, para você se ambientar na revista, né? Às vezes você chega já começa lendo ali. Não, tente entender do que vai tratar durante 13 lições que nós vamos passar aí, um trimestre inteiro. Então, vale a pena você ler sobre e já ficar bem imerso ali, né, no assunto do que a gente vai tratar. Carregou? Carregou, tá carregando aqui no sistema, pessoal. Mas antes disso, aqui, ó, comentários da Ivanete, ela botou. Feliz ano novo e muito aprendizado. Amém. Isso, todo ano é ano de aprender, gente. E, né, a gente tinha que entender isso, né? É isso. Falando nisso, alguém tem esse PDF para me enviar? Acho que ainda não saiu. Por enquanto ainda não saiu. No domingo, pessoal, eu vou estar abrindo o grupo do WhatsApp. Eu ia fazer isso no domingo passado. Só que como ficou um rolo de Natal, Ano Novo, muitas igrejas nem tiveram EBD. Então eu não abri o grupo. Geralmente eu abro o grupo. Se você não faz parte do grupo, entra aqui embaixo no link. Para que as pessoas compartilhem, né, materiais, botem foto de encerramento, né, do trimestre, ou botem foto do início, que no caso vai ser a segunda, vai ser a primeira aula do trimestre. Então, nesse momento, provavelmente as pessoas vão colocar o PDF. Então, esteja dentro do grupo do WhatsApp, que é muito importante. Outro comentário aqui, antes de começar? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Adilson Web. Não conhecemos, Adilson. Fala aí. Temos novas pessoas
e... De onde que você A Ivanete é? já tinha comentado? Não lembro. Não, né? Não Então, lembro. vamos lá, gente. Vamos chegando aí. Vamos chegar. Vamos chegar. Não, rapidinho, acho que uma coisa que eu acho que ainda não vale a pena a gente frisar é em relação à frequência dos vídeos e um dia correto, né? Porque tá muito embolado ainda, a gente estava nessa fase de mudança e tal, só agora a gente já tem internet aqui, então vale a pena agora a gente fixar um dia, né? Para que vocês estejam aqui com a gente. A gente fazia sempre a terça-feira, 9 horas da noite, né? A gente fazia. 8, a gente fazia mais cedo. Talvez esse horário, né, 9 horas, possa ser melhor. Enfim, quando abrir o grupo, vale a pena a gente fazer uma enquete, né? Até sem abrir o grupo, eles conseguem comentar, né? Então, você que quer compartilhar aí, quer poder responder lá, né? Que horas vai ser o melhor dia e a melhor hora para fazer a live, entre no grupo do WhatsApp e ali você vai poder responder pra gente qual vai ser o melhor dia. E, né, democraticamente, qual for o maior número de votos ali, né, no dia e no horário, a gente vai fazer. Então é isso. Mais comentários aqui, ó. Ó, tô gostando. Ó, nunca Ó, também. travou aí. Ixi. Ah, não, mas isso aqui só voltar. Acho que tava a imagem do... Voltou. Vai. Adriele, vou ler aqui. Adriele e Canso. Isso aí. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. A paz. Você que é nova por aqui, imagino que sim, não conhecemos seu nome. Então comente aí, fique com a gente. Aqui você vai aprender bastante, né? Juntamente com a gente, também estamos aprendendo aí. Então é isso, né? A gente enrolou aí até conseguir carregar o negócio. Carregou. Vamos lá, vamos para algo que interessa. O que eu ia falar é que nós estamos com slides novos, né? Revista nova, slides novos, materiais novos. Então aqui, como o Romulo bem disse, vem a introdução. A introdução, eu acho que é a mesma. Eu acho que é o que vem dos professores, vem dos alunos também, porque isso é o que está no site. E eu acho que é a mesma coisa que está escrito aí, né? Aqui tá a carta ao aluno, mexe, a revista aumentar mais, parece ter mais para fazer menor. Eu acho que é a mesma coisa escrita. É uma ideia geral, né, do que o autor da revista ele quer tratar nesse trimestre, então que a gente venha levar com seriedade essa revista, né? Assim como a revista das parábolas, assim, foi uma revista muito boa pra gente, pessoalmente falando, né? A gente conhecer mais das parábolas, que é algo que a gente acha que conhece, mas a gente nunca vê com tanta profundidade. Então nós vimos e foi muito importante. E agora a gente vai estudar os profetas menores. Vale lembrar também, pessoal, um ponto muito importante, que se eu lembrar, eu vou colocar aqui no link, no box de informações, é que já existe um material aqui do canal sobre os profetas menores. Eu vou colocar o link, se eu não lembrar, o pai vai colocar para vocês esse material da Hotmart, né? E aí vocês podem estar aprofundando o conhecimento de vocês sobre os profetas menores. E quem sabe aí no final do trimestre a gente lance um joguinho, né? Um Kahoot, como a gente lançava lá atrás, né? Então, quem tá aí há muito tempo... Ganhou, né? Acho que eu ganhei. Acho que eu ganhei. Mas no final do trimestre a gente sempre lança um Kahoot, que o Kahoot é um jogo de questões. A gente joga no nosso grupo e todo mundo pode participar. E aí é bem legal para fazer um rankzinho. Vale lembrar também que, vamos ver, nós estamos com uma meta aí de 30 apoiadores esse trimestre. Se a gente chegar também, vamos estar sorteando um curso, um livro, alguma coisa. Então, se você não faz parte dos apoiadores, entra aqui embaixo, que é muito importante. Já ganharam um curso, já ganharam um livro PDF, né? Que a gente via. Então, assim, só benefícios, tá? E os apoiadores já agradeci. E agora a gente entra na lição 1 de fato. Lição 1, introdução aos profetas menores. Vai lá, Vamos ver a introdução, né? Vamos lá, lição 1, né? Rebobinando e falando novamente, né? Introdução aos profetas menores. Então vamos lá. Aqui nós temos uma... bem, você que deve estar pegando a revista aí por agora, você vê que tem aqui durante a semana alguns capítulos e versículos para você já ir se ambientando. Eu sempre falo essa palavra, mas eu não sei se... não sei se essa palavra existe, mas é algo que eu sempre falo. Mas enfim, né? Se ambientando no assunto. Então vale a pena, você que é professor, imagino que todos tenham um grupo no WhatsApp com os alunos. Seria legal se você pegasse cada dia da semana que está aqui e já ir jogando no grupo, né? Para que eles viessem a ler e já entender do que você vai tratar no domingo. Então eles não chegam cru na aula. Isso é muito importante. Confesso que é algo que eu vou começar a exercer a fazer mais. E assim, pode ser que geralmente quem é professor dos jovens, geralmente é líder também. E não fica um acúmulo de função muito grande. E aí você pode delegar, né? São aí 6 dias, né, na semana, você pode separar 6 jovens e cada um fica com um versículo, né? Com versículos,
cada um fica com um versículo. Não vai ficar pesado, a pessoa pode postar esse versículo num grupo e comentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do entendimento que eles tiveram sobre a lição. E é justamente no que o Romo falou. A pessoa não vai chegar no domingo voando no tema. Vai chegar bem mais a par, né? É verdade. Comente aí se você quer que a gente faça um vídeo, né? Dando dica aí às professoras. Acho que seria um vídeo bem legal, né? A gente já faz isso durante a gente sempre dá lives. uma dica ou outra durante que a gente está falando aqui na live. Mas acho que vale a pena fazer um vídeo só, umas 5 dicas, umas 10 dicas, enfim. Mas vamos lá, coisa aí para a gente fazer ao decorrer desse trimestre. Versículo do dia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1:21. Verdade aplicada. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Temos um momento de oração que nós fazemos no final da live, né? Esse momento de oração, importante lembrar, de mencionar, é que não é o momento de oração que está na revista. Porque a gente não está com a revista dos adultos ainda, e não temos o PDF dos professores. Então, esse é só o da semana passada. Mas a gente aqui, nessa live de hoje, vai orar em prol desse trimestre, né? Que venha sendo um trimestre abençoado e que a gente venha absorver esse conteúdo da melhor forma possível, que ele venha nos transformar. Não passar levianamente pelas lições, né? Pelos temas, pelas passagens, mas pedir a Deus que envie o Espírito Santo para que a gente entenda o que ele quer falar com a gente nesse trimestre. Então, esse vai ser o nosso momento de oração de hoje, tá? Especificamente hoje. Amém, amém. Temos o objetivo da lição, né, que são 3, um para cada tópico. O primeiro tópico tem o objetivo do primeiro tópico, apresentar a importância dos profetas menores. O objetivo do segundo tópico, mostrar a autoridade do ministério profético. E o objetivo do terceiro tópico, explicar que, na verdade, era Deus quem falava por intermédio dos profetas. Introdução. Os 12 profetas menores não são conhecidos, vamos lá de novo. Os 12 profetas menores são assim conhecidos não porque o seu conteúdo seja de menor relevância, mas porque são menores que os escritos dos profetas distinguidos como maiores, ou seja, uma forma de classificação literária apenas, não tem grau de importância aqui, porque você bem sabe que tudo que está ali na Bíblia nós temos que levar como regra de fé. Então, não é porque tem alguns capítulos a mais ou a menos que um é mais importante do que o outro, pelo contrário. Então, né, nós não temos esse grau de classificação, é apenas uma classificação literária, não por grau de importância. Ponto-chave, por mais que muda, né, o Jesusinho aí, esse ficou bem, né, no slide, ficou bem legal, bem amarelinho, combinando. Conhecer os profetas menores é muito relevante, pois eles foram usados por Deus na produção das Escrituras. Amém? Demos aí início à aula, né, o trimestre. Como você bem sabe, a gente sempre divide, então a Poliana vai ficar com o tópico 1, eu vou ficar com o tópico 2, e no tópico 3 a gente mistura e conversa todo mundo junto e finaliza a lição. É isso, pessoal. Então agora a gente entra no tópico 1. Confesso, né, antes de iniciar, a gente sempre fala um pouquinho das nossas expectativas e as nossas dificuldades como tema. No semestre passado nós falamos das parábolas de Jesus e era um tema que o Rômulo gostava e dominava, né, bastante. O Antigo Testamento eu gosto porque ele é muito histórico, né? Então, assim, tem sempre coisas históricas para abordar aqui com vocês. E como é minha área, eu gosto bastante. Não estou falando da aula de hoje específico, mas o Antigo Testamento também me tira da zona de conforto, né? Por ser histórias muito remotas, né? E que muitas das vezes a gente não fala. Principalmente se tratando dos profetas menores. Exatamente o que o Romulo trouxe na introdução e que o autor está falando. Essa nomenclatura de profetas menores, ela vem não para fazer uma diferenciação de quem é mais importante ou menos importante, mas sim a questão é uma classificação literária que vai se dizer respeito a cada livro. Então a gente sabe que nos livros dos profetas maiores, como Isaías, Ezequiel, os livros são extensos, né? São mais densos. Já os livros dos profetas menores são livros mais curtos, mais rápidos, mas que ainda assim têm a sua profundidade, devem ser levados a sério da mesma forma. Então, que a gente venha não se apegar nas nomenclaturas, né? E assim fazer uma distinção, mas sim entender o papel que cada profeta desse teve ali no meio em que ele viveu. E é um pouquinho do que eu vou falar agora no tópico 1, conhecendo os profetas menores. Bom, os profetas menores envolvem... passei. Os profetas menores envolvem a última parte do Antigo Testamento. É importante, né, localizar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Está trazendo o contexto e a localização. Onde que a gente encontra esses profetas menores na Bíblia?
lá no finalzinho. É legal até fazer uma gincana, né, com seus alunos, porque são livros que são curtinhos e muitas vezes são difíceis de achar. Então, às vezes, o pastor vai lá fazer a leitura inicial e fala, vamos ler em Miqueias 2. Oséias não acho que daqui o Oséias não é o mais badalado, né? Sofonias. Ninguém acha Sofonias na Bíblia, é muito difícil. Então, é importante dizer que eles são ali os últimos livros do Antigo Testamento. Tá aí um macete bom, né? Eu nem tinha Novo Testamento e folheia para trás. Nem tinha pensado nisso, mas o autor da revista já botou esse macete aqui, e aí fica mais fácil de localizar, tá? Então, eu achei isso muito interessante. E agora ele cita quem são esses profetas menores. Então, Oséias, Joel, eu gosto muito do livro. Depois eu vou falar quais são meus favoritos, depois você fala também. Mas eu vou falar. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Daqui, o meu favorito, né? Os meus livros favoritos é o livro de Joel e o livro de Oséias. São, para mim, dois livros muito emblemáticos, livros que eu tenho mais afinidade. Não quer dizer que os outros não sejam bons, óbvio que não. Mas são livros que eu já li, então, assim, eu tenho mais afinidade. Você tem algum favorito? Não sei, me pegou, eu não estava pensando nessa pergunta. Oséias, eu gosto dessa trama dele ali, que com a esposa, né, com a mulher infiel, e isso representa muito a igreja. A da igreja. Sim. Joel já fala muito sobre os fins do tempo, mas Jesus, né, aparece um pouquinho. Tem até festividade que nós fizemos lá no registro. Sim, pois é, quando é nessa música. Por isso que eu achei que você tinha falado isso. Não é nem por causa da música, não. Mas é uma música bem conhecida, né? Como é que é, não? Esqueci também. É sobre avivamento. O Joel fala muito sobre avivamento. Então, são dois livros que me pegam bastante. Mas é avivamento o tema. Ao decorrer da live a gente lembra aí. E aí você, ao decorrer do trimestre, comenta aí embaixo qual o seu livro, né? Qual o profeta favorito. Um favorito diretamente. Mas talvez a história de Jonas ali, o livro de Jonas é interessante também. Também é uma das... Não falei, então, Jonas eu acho que fica no top 1 de conhecidos, né? Então é bem conhecida a história de Jonas. É conhecida a história, mas talvez para achar, a história é difícil de achar. É difícil igual. Então, faça essa enquete com os alunos, né? Qual o livro? Pode ser que eles falem que nenhum deles, porque são livros que não são lidos. E aí joga esse desafio, lança esse desafio deles lerem. São livros curtos que dá para ler aí em um trimestre facilmente. E no final, fazer uma conversa, né, sobre o que eles acharam desses livros, tá? Eu não sei se deixa eu dar uma olhadinha. Cada lição eles vão aprofundar, né, sobre cada livro. Então não vou meter cada história, né, porque a gente já vai fazer isso nas próximas semanas, tá? Tópico 1.1. Uma autoridade incontestável. É importante assinalar que o valor e a autoridade dos escritos de profetas menores em nada diferem dos profetas maiores. Já falei sobre isso. Não tem um grau de importância, mas sim uma diferenciação literária. Ambas as coisas, isso é uma dúvida que pode surgir dos alunos. Por que é chamado profeta menores? Tipo assim, são menores de estatura, são menores porque são menos importantes. Você pode achar uma pergunta idiota, né? Você pode achar uma pergunta boba. Você, como professor, né, uma pessoa mais avançada em conhecimento, vai achar que é uma pergunta boba. Mas... Lembrou? Vem fazer o que nenhum homem fez. Avivamento, avivando o nome do hino. Inclusive, quando a gente chegar no livro de Joel, a gente pode lançar, né, essa música aqui de novo, botar o link no grupo e você pode mandar para os alunos. Acho que é importante, mas é avivamento. O que eu estava dizendo aqui, que agora eu não lembro, que é uma pergunta que os alunos podem te fazer, você achar uma pergunta meio imatura, né? Mas não, gente, a gente tem que, nós como professores, temos que nos colocar nesse lugar de humildade, de entender que não tem pergunta idiota, não tem pergunta maior, ou, essa pergunta, você tem muito isso, né? Essa pergunta que você fez é muito boa. Gente, toda pergunta é boa, porque quer dizer que seu aluno está prestando atenção no que você está falando, né? Ele não está voando, ele está prestando atenção e está se questionando sobre aquilo. Então, não trate essa pergunta como uma pergunta menor. Então, já falamos um pouquinho sobre isso. Ambas as coleções são uma só escritura e têm a mesma autoridade. Compreende-se assim a relevância desses homens de Deus, levantados em épocas de anormalidade, apostasia e degradação, para transmitir mensagens divinas com o intuito de despertar as suas respectivas gerações. Então, em qual contexto que eles foram levantados? Eles foram levantados aleatoriamente para falar o que eles queriam? Não. Eles foram levantados em tempos de adversidade, onde o povo muitas das vezes estava se voltando contra Deus,
estava ali sem líderes, né? E viviam de forma ao seu bem-querer, né? E aí, por isso que esses homens eles foram levantados. Então, existia um propósito por trás da pessoa deles, né? Continuando conforme possível apurar, nenhum deles obteve a fama. Contudo, o que falam é admirável e até hoje serve como despertamento para os cristãos. Então, aqui mostra um pouquinho da intenção que eles tinham. Não era fama, porque eles não ficaram famosos até os dias atuais. Porque quando a gente faz essa distinção de maiores e menores, por mais que a gente não queira fazer essa distinção, já estamos fazendo. Então, não são os profetas conhecidos como maiores, não são os mais lembrados, não são os mais fáceis de encontrar na Bíblia, mas eles tiveram a sua relevância. Isso me fez lembrar muito, quando eu estava lendo, vou falar agora no tópico 1.2, para não adiantar o assunto, tá? Então, agora a gente entra no tópico 1.2. Homens a serviço do reino de Deus. Pode-se dizer que os 12 profetas, conhecidos como menores, eram homens simples. De modo geral, eles colocaram seus pescoços é ótimo, né? Seus pescoços em xeque por confrontarem homens influentes. Isso lhes acarretou dores, porque suas mensagens de arrependimento contrariam homens obstinados em seu pecado. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque existe essa discussão no nosso meio se os profetas, se Deus ainda levanta profeta, né, no nosso meio, se né, existe esse tipo de profeta no nosso meio. E sabemos que muitos homens se autodenominam, titulam-se como profetas. E aí, eu acho que o primeiro ponto da gente diferenciar, ou pelo menos julgar, não julgar no mau sentido, mas julgar no sentido de examinar, é a intenção. Será que essa pessoa que se julga profeta, ela está atrás de quê? De fama, de reconhecimento? O que é que ela prega? Aqui, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, e por isso que muitas pessoas perecem, por isso que o povo de Deus perece. Porque não busca conhecimento, não é conhecimento em mim, não é conhecimento do Rômulo, é conhecimento na palavra. Então, a palavra, ela diz o que a gente tem que fazer. A gente tem que julgar a profecia, né? Não é o profeta, é a profecia. Tem muita profetada. Tem muita também, né? Já falamos sobre isso aqui, em algum momento a gente falou sobre isso. Mas é examinar, de fato, o que aquela pessoa está falando, né? Se aquela pessoa está falando coisas para o seu ego, ou o ego de quem está ouvindo. Então, Deus vai te dar casa, carro, moto, não sei o quê, só bênçãos materiais, e não é isso que Jesus deixou para nós, né? Como esperança, como anseio. A gente deve buscar sempre o reino dos céus, né? Que é a nossa maior herança, que foi nos deixada. É óbvio que a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer todas essas coisas, mas não pode ser o centro da profecia. Isso não pode ser o centro daquilo que a pessoa está te entregando. A gente vai ver aqui ao longo do trimestre, que a profecia, que os profetas, né, eles foram usados para alertar, para advertir, para mostrar o pecado no meio do povo. Então, assim, muitas das vezes essas pessoas que se intitulam como profeta estão ali só para massagear o ego, só para viver em busca de luxos, né? Porque hoje em dia ser crente é status, né? E vai totalmente contra o que está escrito aqui na palavra, né? Aqui na revista, que esses homens eram homens simples, não eram homens que viviam de luxo, não eram homens que ostentavam, que é o que muitas vezes a gente vê hoje em dia, e foram homens que tiveram dores a partir desse chamado desse cargo de profeta, né? Então não era algo bom, assim, que todo mundo queria ser profeta, porque não era algo que trazia, assim, bens materiais, status, não. Eles seriam perseguidos por aquilo que eles iriam pregar, não era algo fácil de falar. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho. Os nossos jovens precisam ter instrução acerca disso, e é importante que você, professor, assuma esse papel e comente sobre isso com eles. Continuando, temos como exemplo o profeta Oséias, que foi chamado para pregar a mensagem da infidelidade. Eu tinha falado sobre isso, né? Que o profeta Oséias é um livro assim, muito curioso, e ele passou por esse momento de dor. Quem é que queria se colocar no lugar do profeta Oséias? Eu não iria querer, Rômulo, muito menos, né? Então, assim, não é algo que te chama atenção para você querer fazer por status, não, é realmente viver aquilo que o Senhor queria que eles vivessem. Amós, continuando aqui, foi confrontado por um sacerdote de Betel, por nome Amazias, que tentou expulsá-lo do país, quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Então, aqui no tópico 1, a gente falou um pouquinho do contexto, das suas funções e o que isso acarretou na vida deles. Muito bom, gostei. Na verdade, eu acho que eu separei duas coisas que quando você estava falando, eu me lembrei aqui. Acho que é importante a gente falar um ponto muito interessante, né? Profeta, ele é o quê? Ele é quem recebe de Deus
E eu acho essa explicação muito boa, tá? Então guarda aí, já anota aí essa primeira, que é: o profeta, ele recebe de Deus e transmite ao povo, diferente do sacerdote. O sacerdote, ele recebe do povo e leva até Deus. Então é o processo inverso. Então, novamente, sacerdote, ao contrário agora, sacerdote recebe do povo e leva a Deus, profeta recebe de Deus e leva ao povo. Ou seja, nós temos um inverso do outro. Então você vê que realmente não era algo que, por mais que hoje esses homens estão representados na Bíblia, estão com seus livros ali escritos, as suas histórias descritas ali no livro, porém é algo que realmente nem todo mundo ia querer ter. Por exemplo, ninguém ia querer ser um Oséias, que, né, esteve ali com uma prostituta, né, se casou com uma prostituta e tudo mais. Jonas também foi um que quis correr, né? Mas aí mesmo assim Deus pegou e jogou ele do mesmo jeito para continuar fazendo. Então assim, ele sabia que o lugar que ele iria, ele seria bem-vindo, a né? nós também, mais uma aí. Então assim, nós temos aqui homens, né, que a gente vai comentar sobre isso também, homens comuns, semelhantes às mesmas paixões que nós, homens também como nós, homens quando eu falo humanidade, tá bom? Não estou resumindo ao gênero homem, não é isso. Mas é a capacidade que nós temos de entender que eram pessoas, né? Vamos botar assim, pessoas, né? Igual a nós. Então, é isso, né? Se Deus te vocacionou para alguma coisa, faça. Nem sempre vai ser uma maravilha. Tem seus desafios, né? Talvez você está aqui nesse vídeo para você ter um norte para dar a sua primeira aula da sua vida. Mas Deus te colocou, é um dos seus desafios. E se Deus te chamou, né? Se Ele colocou nas suas mãos, é porque você tem capacidade. Então, gostei disso aí. É isso, eu acho que o chamado de Deus, ele nos tira da zona de conforto. Né? E é bom. Isso é bom, porque a gente cresce. Então, a gente está sendo tirado da zona de conforto esse trimestre, porque falar para jovem é fácil, né? A gente é jovem, a gente consegue falar com a jovem. Agora, falar com uma outra geração vai botar à prova aí os nossos conhecimentos e a gente está animado, né? Então, o chamado, ele nos tira da zona de conforto. Então é isso, tá vendo? Por mais que a gente está aqui, é algo que a gente está habituado a fazer, né? Durante uma boa parte a gente já faz isso aí com vocês, só que agora é algo diferente. E tem aquele grau de ansiedade também. Mas enfim, se Deus nos colocou, Ele vai nos capacitar também. Então é isso, né? Ficou muito bem descrito aí o tópico 1. Comente aí, por favor, vá comentando com a gente. Não vi mais nenhum comentário. Tem uma galera assistindo aí. Tem uma galera assistindo, então comente aí. Faça alguma pergunta sobre o tópico 1, que, se for da nossa capacidade, a gente vai responder aqui para vocês. Enfim, vamos para o 2. O complexo ministério profético. Mesmo a nação de Israel vivendo um tempo de deteriorização ética e espiritual, Deus não desprezou o seu povo. Esse tópico aqui é importante. Ó, Cristana Cristiana chegou, ó. Fica com a gente. Então vamos lá. Um ponto já muito importante aqui, já do início do tópico 2, é que Deus, ele não desprezou o seu povo. E como você bem sabe, Deus, ele não despreza ninguém. Né? Deus, quando Cristo veio em carne, ele não fez acepção de pessoas. Ele deu uma ordenança para que nós não façamos acepção de pessoas. Então Deus, ele não despreza ninguém. Pense na pior pessoa que você entende na humanidade, com a pior coisa que já aconteceu, que fizeram contra você. Olhe para essa pessoa. E essa pessoa também merece receber desse amor de Deus. Então você não tem que decidir para quem você deve pregar ou não. Esse é o primeiro ponto. Porque se nem Deus desprezou, quem sou eu e você para desprezar? Então é isso. Deus, ele não despreza seu povo e não desprezou você, tanto que você está aqui participando dessa live, né? E dessa aula aqui juntamente conosco. Porque o amor de Deus te alcançou. Então ele não despreza o seu povo. Já algo importante para você falar para os seus liderados. Ele empregou os seus profetas para revelar que as suas promessas estavam de pé, ou seja, não só não desprezou o seu povo, como ainda firmou e continuou dizendo: a aliança que eu fiz com vocês ainda está em vigor, né? A minha palavra não vai com o tempo se distinguir ou se desfazer, pelo contrário, se eu prometi, vai acontecer. Então, 2 pontos importantes desse início aqui do tópico 3. Ele não despreza você e ele ainda te coloca novamente diante da promessa, né? Falando que as promessas dele ainda estão de pé. Então, assim você pode encarar para a sua vida também. Enfim, 2.1. Acho que eu falei no tópico 3, né? Tópico 2, perdão. Acho que eu errei aí na pronúncia. Os profetas foram perseguidos por dizerem a verdade. Os grandes profetas bíblicos foram sempre perseguidos. Quando o profeta falava por Deus, era como se Deus estivesse falando. Esse aqui já é um ponto importante que eu queria comentar. Quando você fala assim, será que ainda existe profeta hoje? Enfim, o ponto que a gente deveria comentar é uma discussão muito grande para a gente ter apenas aqui num vídeo. E não vamos ter a resposta. Não vamos ter resposta. Não estamos aqui para apenas comentar, né? E nem também criar coisas aqui. A gente está só comentando. Passando aquilo que a revista está falando.
Mas ele fala aqui uma coisa importante. Quando um profeta falava por Deus, era como se Deus estivesse falando. Ou seja, se alguém se auto-intitula como profeta hoje, ele precisa ter um entendimento de que as suas palavras não é apenas ele falando, mas é o próprio Deus falando. E isso aqui é muito importante. Isso aqui já joga um grau de responsabilidade imenso. E faz a pessoa pensar, né? Pois é, porque hoje nós falamos o quê? Existem dois pontos importantes. Nós falamos... vou tentar melhorar essa frase aqui. Mas, por exemplo, nós falamos de Deus, né? Nós folheamos a Bíblia e conversamos a respeito de Deus. Nós não falamos as palavras dizendo que nós somos o próprio Deus falando. Isso é importante a gente comentar. Eu não sei como é que eu vou melhorar essa minha pronúncia aqui, mas a questão é, a Bíblia nos proporciona falar aquilo que é a mensagem de Deus. Então, isso é um ponto muito importante. Quando alguém se auto-intitula profeta, ele precisa entender que aquilo que ele está falando é como se o próprio Deus estivesse falando, e isso já dá um grau de responsabilidade muito maior. Eu não sei você, mas em algumas pregações eu já ouvi, né? O próprio pregador falando, não, estou aqui como profeta de Deus para te falar algo. Então, aquilo que ele vai te falar depois é o próprio Deus falando, em teoria, dizendo. Só que isso também demanda uma responsabilidade do ouvinte. Vou também tentar explicar isso aqui. Se alguém se auto-intitula como profeta e ele fala aquilo que Deus está falando, cabe a você, como ouvinte, examinar para ver se, de fato, aquilo que ele está falando é o próprio Deus falando. E qual é a nossa maior regra de fé que nós temos aqui? É a própria mensagem, é a própria Bíblia. Ou seja, se um profeta se auto-intitula como profeta, vou usar a Poliana aqui que está do meu lado, já é, vai ser ela. Se ela se auto-intitula como profeta e ela profere algo que, quando eu for ler a Bíblia, não condiz com o que ela falou, que profeta é ela? Que profetada é essa que ela deu, se aquilo que ela falou que é profeta e está comentando, não é o que a palavra está me dizendo. Ou seja, o grau de responsabilidade não é apenas de quem está falando, que é muito maior porque ele está se auto-intitulando, mas também é do ouvinte, que está ouvindo a sua mensagem e que precisa folhear. Ou seja, no final das contas, você não pode basear a sua fé apenas no que o outro está dizendo, naquilo que o outro está proferindo. Você precisa ter intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra, para ver se de fato aquilo era uma profetada ou de fato era uma profecia. Então, ponto importante. Acho que eu consegui dublar aquilo que eu falei antes. Mas, enfim. Entretanto, a missão destes homens era grandemente pesada. Em suas mensagens proféticas, era comum conter denúncias à corrupção, às iniquidades sociais, à violência, à exortação dos governantes e dos sacerdotes por fingirem não ver os padrões de moralidade sendo corrompidos. A exortação dos governantes e a dos sacerdotes por fingirem não ver os padrões de moralidade sendo corrompidos e por não perceberem o desânimo espiritual do povo de Deus. E no final ele fala, o que levava-os a serem odiados e perseguidos por muitos. Ou seja, eles eram perseguidos, né? E justamente porque eles falavam a verdade, falavam aquilo que a mensagem estava exortando. Então isso aí já traz um pouco para a nossa realidade também. Vamos tentar colocar aqui na nossa realidade. Eu não sei você, mas a partir do momento que você decide crer em uma causa, crer no Evangelho de Deus, e você decide viver segundo esse Evangelho, você vai incomodar muita gente. Isso é normal, através das suas opiniões, porque tudo que agora você antes pensava, que você tinha como verdade, agora foi tudo jogado por terra. Agora você tem um livro para te nortear. Você tem agora algo que você está baseando a sua vida. E os seus padrões éticos, morais, aquilo que você entende como certo, né, como verdade, agora é pautado na mensagem, na palavra de Deus. Então, ou seja, não tem como você viver uma vida contrária àquilo que a mensagem está falando se você decidiu viver por esse evangelho. Então, aquilo que suas ideias precisam ser pautadas agora nesse livro. E quando você tem a conversão ao evangelho, assim como Paulo fala lá em Romanos, agora nós temos uma mudança de mente. Ou seja, Romanos 8, se eu não me engano, se não me falha a memória. Uma mudança de mente, ou seja, aquilo que eu pensava, agora eu não penso mais. Aquilo que eu vivia, eu não vivo mais. Porque agora há uma nova mentalidade em mim, uma mentalidade baseada naquilo, né, que o Espírito Santo agora faz parte, está em mim, né? Agora eu preciso, meus padrões precisam ser pautados à mensagem. Ou seja, é nisso. Então, vou lançar uma pergunta para você. Não é só o profeta que tem a incumbência de falar aquilo que Deus manda. Muito forte, gente. Pergunta, lancei. Lançou. Ou seja, nós estamos sendo 3. Eu vou voltar para isso daí. Isso aí foi muito bom. Já fica aí o gostinho daquilo que a gente vai comentar no final. Mas é exatamente isso. Todos nós temos uma responsabilidade. E esse é um ponto muito importante. Ou seja,
Através disso, através agora dos seus novos pontos de vista, daquilo que você vai falar, você vai incomodar muita gente, porque a própria Bíblia vai contra tudo o que o mundo está oferecendo. O mundo fala para os jovens que droga é uma boa, né? Que vale a pena você perder ali o seu sentido um pouco. O mundo vai dizer que né? Vai adoidado com todo mundo, é o que importa, você tem que aproveitar, você é jovem, então aproveite a sua mocidade. O mundo vai colocar no jovem padrões contrários ao que a mensagem do Evangelho diz. E quando você vem confrontando essas verdades, você vai incomodar muita gente. É isso que acontecia também lá. Acontece hoje e acontecia antigamente. Por isso que eles eram perseguidos e por isso de toda essa ênfase. E hoje, né, eles estão aqui descritos no livro. Então nós temos a reverência, né, primeiro a Deus, né, mas também a esses homens que estão agora com seus livros aqui, foram perseguidos, viveram em prol de uma causa muito maior do que a vida deles, porque o evangelho é muito maior do que a nossa existência, mas estão aqui, deixaram a sua mensagem. E hoje nós estamos aqui falando sobre eles, anos após as histórias terem acontecido. Então, é isso. No final das contas, eu botei aqui uma pergunta também. Você tem sido perseguido? Se você não tem sido perseguido, talvez por algum momento ali você não está vivendo o evangelho de fato. Porque a opinião do evangelho, opinião não, as verdades do evangelho, que não são opiniões, opinião é o que nós temos. Agora, as verdades do evangelho, a verdade da mensagem, incomoda muita gente. E através disso você vai ser perseguido, porque muitos não vão entender por aquilo que você vive. Então, enfim, é isso. Se você está sendo incomodado, se você está sendo perseguido, dê glórias a Deus, porque você está fazendo e está vivendo por ele. Então, acho que esse é o tópico 2.1, trazendo tanto que eles viveram lá, os profetas, quanto a tudo nós vivenciamos hoje também. Comente aí se ficou claro. Algo comentar? Não, pode seguir. Tópico 2.2. Homens comuns para uma missão extraordinária. Os profetas imprimiram tanto o brilho em suas trajetórias, a ponto de serem usados pelo Senhor para mostrar a Israel de seus pecados. No entanto, essa convocação espiritual não foi feita por pessoas especiais e com superpoderes. Esse aqui é um ponto importante. Às vezes vocês olham esses homens da Bíblia, esses próprios profetas menores, né, que esses 12 livros descritos aqui, 12 homens e histórias diferentes, você olha para ele e fala, não, são homens, são superpoderes, né, são superpoderosos, enfim, são homens ali super-heróis. E não é, né, a Bíblia é feita e é também colocada por homens comuns, homens semelhantes às mesmas paixões que nós. Mas mesmo assim, Deus os escolheu. Vamos seguir que depois eu volto para isso. O que vemos é que Deus chamou homens comuns, como você e eu, para falar em nome dele, com traços distintos em circunstâncias bem adversas, para fazer e pronunciar coisas diferentes. Suas mensagens eram tão impactantes que muitos dos profetas eram apreciados como homens de Deus. Como homens de Deus, né? No caso, referindo a cada um deles. Então, vamos lá, vamos tentar decifrar um pouquinho daquilo que está escrito. Primeiro, homens comuns. Você vai entender na Bíblia, assim também, vamos agora trazer, isso aí é no Antigo Testamento, mas vamos trazer para o Novo Testamento. Eu gosto sempre do versículo que Deus ele vai falando, quando Cristo já está aqui, está escolhendo cada um dos seus 12 discípulos. Já aprendi um pouquinho sobre isso, eu gosto muito desse assunto. Mas, por exemplo, acho que cabe bem aqui a ideia de não serem homens com superpoderes, não serem homens que estavam ali acima dos outros ali daquela época. Pelo contrário, eram homens comuns. Uma grande resposta disso são os 12 discípulos, né, que Deus chama a cada um deles, que Cristo chamou. Tem como abrir para a gente Mateus 10, versículo 11, não, a partir do 1. Que vai falando sobre os discípulos e a atuação de cada um deles, né? Então, acho que vale a pena a gente comentar. Então, vamos lá. Tamanho dos apóstolos, se não me engano, a partir do 12. Tá, vamos lá. A partir do verso 2, fala aqui, ó. Vamos lá, do 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Agora ele vai descrevendo cada um dos discípulos e a sua atuação ali da época. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí ele fala, não sei se é justamente nessa aqui, ou se é essa versão diferente, ou se eu não peguei a tradução. Ele vai falar assim, ó, eram estes pescadores. Ele vai falando a atuação de cada um deles. Acho que eu peguei no evangelho errado. Mas, enfim, não, fica aí, dá para eu comentando sem eles. Ele fala sobre a atuação. Enfim,
falando desses 12, vai tentar achar aí? Mas se não achar, não tem problema não. Enfim, ele vai falando, né, que todos estes, no caso, Pedro, André, Tiago e João, eram todos pescadores. Isso, eu estava com vontade. Então, aí fala aqui, ó, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Mateus, cobrador de impostos, ou seja, mais uma atuação aí do que ele exercia na época, ou seja, alguém mal visto pelo seu povo. Os primeiros nós temos 4 homens que tinham uma atuação normal naquela época, pescadores, era uma profissão muito comum naquela época, né, daquele tempo ali de Jesus. Nós temos aqui outros também, ele fala de Mateus, que era publicano, cobrador de impostos. E aí já era uma pessoa mal vista pelo seu povo, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo. Ele fala, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ele fala agora de alguém que haveria de fazer algo contra o Senhor, mas mesmo fazendo contra o Senhor, Cristo não deixou de o escolher, né? Porque Judas também foi alguém escolhido para viver ali, viver como um dos 12, né? Aí ele vai continuar falando aqui, Jesus enviou os 12 e tudo mais. Enfim, o que eu quero trazer aqui é que eram homens também comuns daquela época, né? Pescador, um grupo de pescadores, um publicano, né? Um cobrador de impostos, um que seria o tesoureiro e queria traí-lo, ou seja, pessoas normais daquela época. Nós não temos aqui superpoderes, né? Homens superpoderosos, até mesmo homens de alta classe, um rei ou algo do tipo, não. Eram homens normais, homens comuns. Tanto que quando esses homens andavam com Jesus, talvez a gente não sabia como é que o povo enxergava esses homens, né? Poxa, fulano de tal, que não tem nem doutorado, algo do tipo, é apenas um pescador, como é que ele vai andar com Jesus e como é que eu vou ter que aceitar aquilo que ele está falando? Mas justamente a figura de autoridade não estava naqueles homens, estava na figura de Cristo. Aprenda uma coisa comigo aqui, que eu estou aprendendo aqui agora, que vem agora. A partir do momento, vamos lá, quem você anda diz muito quem você é. Às vezes, a sua palavra por si só, porque eu sou homem e você é homem, você não tem tanto a capacidade ou algo do tipo. Mas a partir do momento que eles andavam com o próprio Jesus, com o próprio Filho de Deus, a autoridade que estava sobre Jesus também estava sobre eles. Então, a partir do momento que Jesus é assunto aos céus e ele fala que agora eles haveriam de dar continuidade à mensagem, agora o peso estava sobre eles. Mas eles, quem eles já andavam, que era o próprio Cristo, já determinava uma certa autoridade sobre eles a partir do momento que Cristo foi assunto aos céus. Ou seja, quem você anda diz muito quem você é e também a figura de autoridade que você vai ter. Então, esse é um ponto muito importante. Homens comuns. A escolha dos 12 discípulos eram homens comuns. Agora a gente volta para o Antigo Testamento, os profetas menores. Homens comuns também. A própria mensagem, a própria Bíblia diz que... A Bíblia diz, não lembrei agora daquilo, né? A Bíblia diz, né, na verdade, que Elias era um homem também semelhante a nós. Está lá em Tiago, agora eu pedi para você abrir também. Tiago 5,17. Vai dizer que Elias era um homem também semelhante a nós. E assim ele orou, né? Novamente, puxa aí para mim. Tiago 5,17. 17. Ó, aqui no livro de Tiago, é ele falando de Elias, né, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Ou seja, um homem semelhante a nós, né, que não tinha superpoderes, porque ele não era um super-herói, porém ele orou a alguém que tinha um poder, que tem poder, na verdade, que era o próprio Deus. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Ou seja, o poder não está em mim, não está em você, mas está naquilo que nós acreditamos. O poder do Evangelho não está sobre as nossas forças, está sobre a força de um Deus que é superior a tudo isso aqui. Então é por isso que a mensagem não acabou, é por isso que o reino não acabou. As pessoas podem chegar ao fim da existência e acabar ali, morrer em prol do Evangelho, mas o Evangelho não vai acabar, porque o Evangelho não pertence a nós. A minha vida acabando aqui não acaba o Evangelho, porque eu não sou Jesus. A vida da Poliana acabando, não acabou o Evangelho. Nós participamos de uma mensagem que está além da nossa vida. Então, nós somos homens comuns, porém, nós somos homens escolhidos por alguém que é muito maior. Então, se Deus te deu uma mensagem, que você vive em prol dessa mensagem, e entenda que, assim como ele escolheu aqueles homens na antiguidade, escolheu esses homens também no Novo Testamento, quando Cristo estava aqui em terra, assim também ele tem escolhido eu e você.
homens comuns, mulheres comuns, que têm a capacidade de fazer com que esse evangelho cresça cada vez mais, não pelo nosso poder das nossas mãos, mas porque Deus nos colocou e nos incumbiu de uma grande missão. E essa missão é o ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, enquanto você tem vida, ainda o evangelho pode alcançar o seu vizinho. Enquanto você tem vida, pode alcançar alguém na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, porque Deus tem te dado vida. Então, aproveite a vida que você tem. Homens comuns, mulheres comuns, mas com uma grande missão. Escolhi ele até o final, né? Uhum. Então é isso, né? Finalizando aí, trazendo um pouquinho do Antigo Testamento, do Novo Testamento e trazendo também para a nossa realidade. Você vê que a Bíblia é uma Bíblia atemporal. E isso é muito forte, a Adriana comentou. Isso aí é muito forte. Tem pergunta. Não, pergunta. Lá embaixo. Não, ela falou, depois ela respondeu. Márcia Figueiredo, né? A gente, ela comentou aí. Oi, paz, feliz 2025, saudade de vocês. Feliz 2025, Mar, Deus te abençoe. Nossa fiel apoiadora aí, Deus te abençoe. Que você continue firme com a gente aí nesse ano de 2025. Ovelha Amarela comentou: quer ser profeta? Divulgue a palavra de Deus. Assim como está no versículo do dia, né? 2 Pedro 1, 21. Muito importante, muito legal. A Raquel tá afiada. E a Adriele Picanso comentou: gostei, hein? Isso é forte, é muito bom, tá ligadinha aí com a gente. E agora a gente entra no tópico 3, instrumentos da comunicação divina. Como já falou, que um dos meios por onde Deus falava no Antigo Testamento era através dos profetas. Então agora a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais. No Antigo Testamento, a maior preocupação de qualquer profeta era comunicar a mensagem divina, a maioria das vezes apontando as tiranias e abusos cometidos contra o povo. E aqui eu vou além, não só os abusos e tiranias acontecidos contra o povo, mas também as transgressões que aconteciam entre o povo, né? O povo ali se corrompia entre eles também. Então não era só as autoridades que esses profetas falavam, mas também ao povo. Só botando um ponto além aqui na revista. Para que os líderes pudessem se voltar para Deus e viver uma vida de intimidade adequada com Ele. Mas eu entendi por que o autor da revista botou os líderes. Porque na falta de um líder, ou na falta de um profeta, como já na verdade é aplicada, o povo acabava se corrompendo. Então, tendo um líder ali no centro da vontade de Deus, fatalmente o povo continuaria na presença. Agora, tendo um líder corrompido, o povo ali iria pelos maus caminhos, tá? Então, por isso também, às vezes, as mensagens eram direcionadas aos líderes, mas também direcionadas ao povo. 3 pontos, porque também, senão a gente joga a responsabilidade no líder, né? Isso acontece até os dias atuais. Porque o líder também, né? Isso aqui não. Cada um tem a sua responsabilidade individual, tá? Porque o que a gente vê muito na Bíblia acontecendo é que, primeiramente, Deus vai tratar com o líder. Deus vai tratar com as lideranças, para depois tratar com os liderados. Então, por isso que aparece aqui. 3.1. A boca de Deus. Bom, gostei disso aí. É de um curso. Um líder bem tratado. É do curso do meu pai. Dos diáconos, diaconisas. Deus fala com o líder. Primeiro com o líder. Depois com o liderado. Isso aí. Então, um líder bem... Nossa, tinha uma frase muito bem aqui na minha cabeça. Também esqueci. Eu vi isso, mas... É um líder bem tratado. Quando Deus ele trata um líder, né, um líder bem tratado, ele trata diretamente o liderado. Então, um líder bem tratado, um líder bem tratado, traz um povo bem cuidado. Isso aí, gostei. Muito bom. Segundo a boca de Deus nos profetas. Gente, eu tô falando assim, estranho que eu tô desviado, tá? Eu tô sentindo que eu tô falando sonha. Não, tô sabendo não. Então, vamos lá. 3.1. Na Bíblia, assistimos que a maneira que Deus se revela é comunicando-se. Então, nós temos um Deus que, as características, que é um Deus que gosta de se comunicar com o povo, muito diferente dos outros deuses da época, né? A gente tá jogando um jogo agora, eu tô jogando, né? Mais do que eu tô trabalhando. Eu também trabalho, tá, gente? Porque eu tenho um pouquinho mais de tempo. A gente tá jogando, né? Deus da Guerra, God of War. E aí trata um pouquinho dos deuses nórdicos, deuses gregos. E aí a gente entende. Pessoal, crente joga aí? Joga, porque o seu liderado, ele joga. Então, assim, se você se colocar se você fizer esse distanciamento e achar que seu jovem não joga videogame,
você vai causar esse distanciamento. Isso é um jogo muito histórico, que vai trazer ali um contexto de guerras ali no mundo antigo, na Grécia, aí aparece Atenas. O povo acreditava, esses deuses, né? E você, perdão, desculpa dar eu vou ter que voltar, mas você, tipo assim, interessante que a própria Bíblia, às vezes, a forma como alguns falavam era justamente para eles usavam um pouco dessas nuances, né? Você vai poder falar melhor do que eu nisso. Mas eles usavam algumas nuances justamente do que o povo acreditava antes, porque o povo era um povo idólatra. Então ele usava essa nomenclatura, por exemplo, ele vai falando, eu não vou saber exatamente o versículo que fala sobre isso, mas ele vai falando, tratando do que o povo acreditava e trazendo ensinamentos. Se não me engano, é Paulo que faz isso, quando ele chega em algumas cidades que eram idólatras, assim, se não me engano, em Atenas. Ele vai falando justamente desses deuses que o povo acreditava e trazendo, o verdadeiro Deus é esse aqui. É muito interessante. E são coisas que a gente vai pegando aí do mundo secular, né? Sim. E quando você conhece esses jogos, você consegue ter um entendimento do que o seu aluno está pensando sobre isso. Mas o que eu ia dizer, que eu nem sei se eu vou conseguir lembrar. A diferença é justamente desses deuses. Os deuses gregos, os deuses atenienses, né? No caso Atenas, né? E os outros deuses ali do Olimpo, eles são deuses que fazem esse distanciamento entre o homem e eles. Então, assim, nunca que eles iriam se comunicar da forma que o Deus se comunica com o seu povo. Essa comunicação de amor, essa comunicação que traz a pessoa de volta do centro. Não porque Deus seja um Deus controlador, como outros deuses aparecem assim. Deuses que, muitas vezes, o povo ali estava, né, tendo conhecimento. Então, não é para trazer uma forma de controlar, mas é para trazer em amor, porque ele sabe que na presença dele é onde de fato existe a alegria, existe a felicidade e existe a maior riqueza, a maior herança. Então, assim, aí que a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, uma característica do nosso Deus é o fato de se comunicar, é o fato de querer ter essa interação. A palavra de Deus já diz que não foi o homem que procurou a Deus, mas Deus que procurou, né, o homem. Então, essa é uma característica que a gente tem que estar atento, estar sempre trazendo na memória, né, do nosso jovem, da gente mesmo, a gente esquece. Muitas vezes a gente que se distancia de Deus e não é sobre isso a história. Afinal, também, né, além disso, a história, a Bíblia, ela fala muito sobre isso. A Bíblia, ela é um grande livro de romance, né, que fala sobre o amor de um Deus para com a sua criatura. Que Deus é como esse Deus? Então, observando esses outros deuses, né, que obviamente não existem, são ficções, a gente percebe que não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus, tá? Então, aqui eu vou continuar lendo para vocês. Cabe lembrar que ao longo dos anos, ele se revelou através dos profetas, que eram homens de admirável fé e coragem. Alguns nem tanto, né? Jonas aí vai se provar. A gente julga muito, né? Jonas fala sobre a coragem, mas só ele sabia o que ele estava passando ali na pele dele. Para que estes transmitissem o seu pronunciamento, a fim de alertarem o seu povo sobre as suas práticas religiosas falsas e para oferecer livramento ao seu povo. Então não era porque ele queria controlar o povo, mas ele era para alertar sobre essas falsas, né, essas falsas profecias, essa falsa religião que eles estavam ali bebendo, e até mesmo sobre corrupção que estava acontecendo dentro do povo. E assim livrar o seu povo de passar pelas consequências desse pecado. Citamos como exemplo o rei Josafá, que também tem um hino, que é da Eliane Oliveira, da CIB, tá? Eliane de Oliveira? Acho que é. Minha mãe tá assistindo aí, mãe? Comenta aí, tem um hino do rei Josafá. Importante, bota para os seus jovens ouvir também. Que diante da ameaça dos filhos de Amon e Moabe, o Senhor se revelou a ele, fazendo a seguinte declaração: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. Então, só fechando isso que eu disse, não era para controlar o povo, mas sim livrar de seus inimigos. Então, era uma chamada de amor. Tá? 3.2. Ovelha Amarela, como é? Tá. Ovelha Amarela, que é a Raquel Faustino, né? Ela usa aqui um codinome. O que vemos é que Deus chamou homens comuns, né? Como você e eu, para falar em nome dele. É sobre ele, exatamente, não é sobre nós, não é o que nós queremos falar, mas é o que Deus quer falar através de nós. E muitas das vezes não vai ser em palavras, assim que fala aqui, mas vai ser através das nossas atitudes. Amém. É isso aí, muito forte. Eu te falando, lembrei daquele versículo, né? Não fui vocês que vocês me escolheram, mas eu vos escolhi a vós.
Então é isso. Deus nos escolheu com uma grande missão. Vamos lá, vamos finalizar então 3.2. Sempre foi Deus quem falou. A gente volta lá naquilo que você comentou no início, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso e finalizar aqui o assunto, né? Dizendo que nós também estamos aqui dentro dessa grande missão e trazendo a gente como profeta também, né? Vamos lá. Sempre foi Deus quem falou. Os profetas eram usados por Deus para alertarem sobre as consequências do pecado. Assim, devemos ter em mente que, embora Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, foi sempre Ele que falou. Vamos pontuar aqui. Isso aqui é legal porque traz um pouco do nosso ego, né? Quando alguém de fora fala assim, pô, mas a Bíblia foi escrita por homens. E aí você fala, nossa, escrita por homens. Igual um livro comum, algo do tipo. Entenda uma coisa, gente. Realmente foi escrita por homens. De fato foi escrito. Se isso já mancha um pouco a sua fé, ou te deixa um pouco chateado, tem algo errado com você, porque de fato é isso que aconteceu. Então, ele não está falando, não é uma mentira o que ele está falando, de fato foi escrita por homens. A questão é que, escrita por homens e inspirada pelo próprio Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, entenda uma coisa, aquilo que nós temos como manuscrito da Bíblia, a Bíblia Sagrada foi sim de fato escrita por homens, porém inspirada pelo próprio Deus. E isso traz um peso, está lá no versículo do dia, né? Inspirada pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, diretamente. 2 Pedro 1:21. Que a Raquel botou pra gente. Isso aí. Então, assim, se alguém fala isso para você e você se sente ofendido, essa é a palavra que eu queria lembrar, tira um pouquinho desse elo que você está tendo, porque de fato é isso. E aí, isso te dá a oportunidade de explicar para ele e fala assim, imagina ele falando e você concordando, de fato foi ele, caramba. Ué, mas eu queria te ofender. Aí você vai lá e você vai explicar para ele, mas isso aí é conhecimento, isso aí é você folhear a Bíblia e você conseguir ter uma boa resposta para essa pergunta. Mas enfim, não se sinta ofendido, pelo contrário, tenha resposta para aquela pessoa, tenha um contraponto para ele, para que você possa pregar o evangelho nessa situação. Então, é isso, né? Escrita por homens, mas inspirada pelo próprio Deus. Continuando. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Eu gosto muito desse versículo aqui, né? Ele usa os que são como nada para mostrar sua grandeza. O evangelista Lucas nos diz que foi Deus quem falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Entre inúmeras mensagens, Deus usou os profetas para trazerem a esperança sobre o nascimento do Messias. E está lá em Oséias, tá vendo? Ele vai trazendo um monte de versículos aí dos profetas. Então, nós temos a própria mensagem falando, né? Os próprios profetas falando daquilo que haveriam de acontecer. De fato, profecias que se cumpriram na figura de Deus, na figura de Cristo, quando ele estava aqui em terra. Você vê que uma coisa importante a gente tem que falar. Cristo não veio para jogar por terra tudo aquilo que foi trazido no Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio cumprir aquilo que foi predito sobre ele. Ou seja, tudo que foi falado sobre o próprio Deus se cumpriu na figura de Cristo. É como se a Bíblia tivesse uma linha, né, do tempo em que tudo aquilo que foi profetizado lá atrás, por exemplo, um grande ponto, né? Quando Isaac está para ser, quando Abraão está para sacrificar Isaac, e aí Deus ele manda cortar, e Isaac pergunta para ele, na verdade, cadê o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá o cordeiro. Ali já era uma grande mensagem, né, um ponto, uma linha tênue ali, na figura de Cristo, quando ele viesse se cumprir, e haveria de morrer pela humanidade. Então, assim, você tem muitas nuances ali no Antigo Testamento, coisas que haveriam de se cumprir em Cristo. E, de fato, aconteceu. Então, é isso, né? Vamos continuar aqui. O Evangelho do Mundo. E ele fala aqui, ó, entre inúmeras mensagens... Ah, não, já terminei de ler, né? Usou os profetas como o nascimento do Messias. Isso, eu queria voltar aqui, então me perdi um pouco. Mas é justamente esse de fato, de que as coisas se cumpriram em Cristo Jesus. E a ideia também de que tudo aquilo que foi predito foi para se cumprir em Cristo. Perdi minha linha de raciocínio. Aí eu botei aqui 2 pontos importantes para eu continuar aqui na mensagem e voltar para essa ideia. Eu coloquei aqui, Deus ele ainda fala. Né? Nós temos aqui a própria Bíblia, né? Nos mostrando, nós temos os escritos ali, finalizando o Antigo Testamento, o início do mundo e o final, de como vai concluir tudo. Então, a Bíblia não deveria ser acrescentada a algo ou algo do tipo, pelo contrário, ela foi finalizada aí. Mas nós vivenciamos a Bíblia. Algo que eu comentava muito, né? E acho que vale a pena a gente comentar, é que a história da humanidade, ela ainda está se passando. O Apocalipse, né? Estamos vivendo aqui os princípios das dores, que é aquilo que fala em Mateus 24,
né, os princípios das dores, aquilo que haveria de acontecer antes da chegada do Filho do Homem, mas ainda estamos aqui. Ou seja, a Bíblia é um livro tão atual, mas tão atual, que ela ainda está, e nós estamos vivendo a Bíblia ainda, estamos vivendo aquilo que o próprio Cristo disse. Né? Mateus 24 ele vai falar que haveria princípios de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, peste sobre todo mundo. Ou seja, nós estamos vivendo isso acontecendo. E ainda não aconteceu o fim. A palavra diz, na verdade, que é necessário, é mistério. A palavra no Almeida Corrigido vai falar que é mistério. Ou seja, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, por mais que nós estamos aqui, oramos para que o mundo melhore cada vez mais, essa tem que ser a oração do crente, a Bíblia diz que é necessário que isso aconteça. Ou seja, vai acontecer, você querendo ou não, você acreditando ou não. Então, nós temos aqui algo que mostra, né, que a Bíblia está se cumprindo cada vez mais. E nós somos participantes desse evangelho. Nós não somos o protagonista, porque o protagonista é Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. 1 Pedro vai dizer que ele morreu, que não foi com coisas corruptíveis, mas foi como o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, aquilo que ele fez por nós, nós continuamos vivendo até aqui, até o fim da nossa existência acabar na face da terra. Mas enquanto ainda não volta para nos buscar, Cristo Jesus ainda não voltou, enquanto a gente ainda tem vida aqui para profetizar, nós estamos vivenciando esse evangelho. E o ponto crucial é isso. Se na antiguidade nós tínhamos os profetas ali que pronunciavam a respeito de Deus, hoje nós temos essa incumbência. Se nós vamos nos classificar como profetas ou não, isso não é uma discussão que eu quero ter com vocês. Mas a questão é, nós somos anunciantes dessa mensagem. Nós somos as pessoas que estão anunciando, estamos vivendo por essa mensagem. Às vezes, a única pessoa que você vai ter, às vezes você tem um amigo próximo, e que a única pessoa que vai poder falar do evangelho na vida dele, durante toda a existência dele, vai ser você. Então você precisa ser um profeta de Deus sobre a vida dele. A questão não é se você auto-intitula ou algo do tipo. A questão é a missão que você tem sobre a vida daquela pessoa. Ou seja, a pessoa, às vezes, só tem uma oportunidade. Às vezes, a pessoa cruzou pelo seu caminho uma única vez e você foi a única pessoa que poderia ter tido a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Ou seja, no final das contas, todos nós devíamos nos encarar, não se auto-intitular, mas entender que nós temos uma importante missão, a missão de pregar o evangelho. E Deus, eu coloquei aqui, que Deus ainda fala. Deus, na verdade, nunca se calou. A partir do momento que você fala através da mensagem, e você fala pela mensagem, Deus precisa estar falando através de você. Mas para que Deus fale através de você, você precisa ser um instrumento, né? Um vaso ali bem moldado e um instrumento disposto a ouvir e compartilhar do evangelho. Então é isso. Você e eu temos uma importante missão. Era isso que eu queria voltar, né? A ideia do ponto crucial aqui do 3.2. Nós temos uma grande missão. Deus foi aqui o ponto crucial. Deus sempre foi Deus quem falou e, na verdade, ele continua falando através da nossa vida, às vezes não só verbalmente, mas também através das suas ações. A partir do momento, entenda isso, se a gente pudesse, né, como crente, entender que tudo que nós fazemos é Deus falando através da nossa vida, a partir de um bom dia, de uma boa tarde, de um agradecimento, a partir de um conselho que você pode dar para alguém, tudo é isso Deus falando através da frequência da sua vida. E como é que você tem falado? Como é que você tem pregado esse evangelho? Não apenas verbalmente, mas também através das suas ações, através do seu cotidiano, através da sua vida em si. Será que você tem permitido que Deus fale através da sua vida? Fica aí o questionamento, e é isso que eu agradeço a minha oportunidade. Muito bom, pessoal. Acho que conseguimos captar bem, né, o que o autor quis trazer para a gente nessa primeira aula, né, nessa aula introdutória. Nas próximas aulas, deixa eu ler a conclusão, para a gente fazer a finalização, né? O fato de serem titulados de profetas menores não põe os outros profetas em segundo plano em valor profético, e sim que os rolos que eles escreveram não foram tão intensos quando comparados com os chamados profetas maiores. Apesar de textos pequenos, suas mensagens eram de grande relevância para o povo. Então, tudo isso que a gente já falou aqui na live. Então, essa primeira aula é uma aula mais extensa, né? 1h14 aí de live. Lembrando que tivemos ali os minutos iniciais que a gente estava sem o slide, né? Mas é uma aula bem introdutória mesmo, para a gente entender o contexto que eles foram chamados, o propósito que eles tinham e as consequências, né? Que eles acabaram por viver
quando assumiram esse chamado. Então é uma aula assim, densa, mas que as próximas a gente vai adentrar em cada personagem. E vai ser bem legal, porque como são livros pequenos, vamos lançar o desafio da gente ler o livro na semana, durante a semana. Já que a live está sendo quinta-feira, né? E eu acho que vai continuar quinta-feira, dá para ler, gente, de uma quinta para outra, um livro. Vamos se propor a fazer isso. Pessoalmente, vamos tentar, né? Porque é importante para o nosso crescimento espiritual. É mais conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço e vai ser importante. Então, não é só falar para vocês fazerem, né? Vamos tentar fazer também. Eu, pessoalmente, vou tentar. E aí... Amém. Vamos ver se ele vai tentar também. Ó, oração, você vai orar, você vai falar que eu que orei. E aí você ora por aqueles motivos, né, que eu te falei no início, né? De um trimestre abençoado, sobre esse tema e tudo mais. Amém, gente. Vamos orar, vamos concretizar tudo aquilo que a gente comentou aqui, né? Nada melhor que uma oração para agradecer por esse momento que nós temos, a liberdade que nós temos de falar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho aqui na internet, né? Então, glória a Deus por isso, né? Que esses vídeos alcancem as pessoas que estão longe, né? No outro lado do mundo aí, em nome de Jesus, né? Porque esse é o objetivo maior. Além de dar uma lição, o objetivo maior é que o Evangelho chegue às pessoas nos confins da terra. Então é isso. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula, por esse trimestre que já se iniciou aqui, hoje, dia 2 de janeiro. Eu já profetizo um ano de bênção sobre a vida de cada um que está aqui assistindo essa aula, sobre os que vão assistir, sobre os liderados de cada um. Em nome de Jesus, Pai amado, eu profetizo que o povo de Deus consiga cada vez mais trazer mais almas para o Teu Evangelho Santo, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Pai amado, onde nós estivermos, sem medo, sem receio, mas entendendo que a nossa vida só vale de fato se nós comunicarmos a mensagem do Teu Evangelho, que é santo, poderoso, e que pode transformar a vida das pessoas. Assim como transformou a minha, a da Poliana, tem o poder de transformar a vida de qualquer ser vivente sobre a face da terra. Então, Pai amado, muito obrigado por esse trimestre que já se iniciou. Falaremos sobre os profetas menores, que o Senhor nos dê luz do Teu conhecimento, para que nós venhamos a falar não aquilo que nós entendemos apenas, ou aquilo que nós queremos falar, mas o que a Tua palavra nos diz e nos coloca como regra de fé. Então, muito obrigado, Pai amado, já por esse trimestre, pelo ano que passou e pelo ano que está vindo agora. Pai amado, eu oro também pelos motivos de oração, primeiramente agradecendo pela recuperação do meu pai, está cada vez melhor, através da fisioterapia, através do que o Senhor tem operado sobre a vida dele, continue dando força a ele, dando saúde, e que em nome de Jesus, cada vez ele venha melhorar mais. Oramos também pela Claudete, hoje ela não estava aqui com a gente na live, mas eu imagino que ela vai assistir depois, que ela possa comentar para a gente sobre o atual estado dela. Nós sabemos que ela tem se recuperado cada vez mais, tem feito suas fisioterapias e está cada vez melhor, pela glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Oramos também, Pai amado, pela dona Cristiana, que está aqui com a gente, né? O Senhor sabe bem dos seus motivos, daquilo que nós estamos orando, intercedendo. Eu convoco todo o corpo de Cristo para orar também, todos que estão aqui com a gente, orar por cada parte do seu corpo, pelo seu corpo físico, mental, em nome de Jesus, Pai amado, pelas suas capacidades. Nós sabemos que Tu és o Deus que cuida de tudo, o Deus que criou o corpo humano. A Tua palavra diz lá no início que o Senhor cria o homem do pó da terra e sopra fôlego de vida em suas narinas. Então nós sabemos que se tem alguém que conhece cada célula do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo é o Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem voz ativa. E o que o Senhor pode fazer, o milagre que o Senhor decidir instaurar sobre a vida do homem, o Senhor pode. Então nós profetizamos isso sobre a vida da minha sogra, da dona Cristiana, porque o Senhor pode operar. E nós sabemos que o Senhor opera. O Senhor é um Deus que continua operando e continua cuidando do seu povo. Muito obrigado por isso. Amado, eu te agradeço por tudo, né, por essa casa. Nós estamos fazendo aqui a live aqui na nossa casa, algo que nós sempre oramos por isso. Nós estamos aqui hoje, então hoje eu estou com o coração muito grato de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Cuidou do nosso relacionamento desde o início, quando nós nos começamos a namorar, quando nós noivamos, e não será diferente agora no nosso casamento. Então, muito obrigado, Senhor Jesus. Se hoje nós estamos aqui, é porque a Tua forte mão nos sustentou e vai continuar nos sustentando. E enquanto o Senhor nos sustenta, nós fazemos o nosso melhor para Ti. Então, muito obrigado por tudo. Fica conosco. Abençoe cada um dos professores, aqueles que vão dar a sua primeira aula no domingo agora. Que o Senhor capacite e abençoe. Aos que já estão aí nessa importante missão há muito tempo, continue dando luz às suas escrituras e nos continue ajudando, tá, amado? Para que nós venhamos a pregar o Teu Evangelho ainda mais em 2025. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não.
finalizamos a oração. Então, muito obrigada a cada um que assistiu a live até agora. Agora a gente vai retirar o ao vivo e o vídeo vai subir, o ao vivo vai subir como vídeo normal. Então, se você ficou até agora e assistiu, quando o vídeo voltar e notificar para você, assiste. Não assista, né? Se assistir. Se quiser assistir, pode assistir. Mas entre no vídeo, curte, compartilha, comenta, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? O que seu pai comentou com a gente, né? Hoje em dia, o YouTube ele não entende que você só clica no vídeo que você assistiu. É o seu tempo de permanência. Então, se você puder clicar no vídeo, deixar rolando aí na sua casa, ou algo do tipo, né? Mesmo que você já tenha visto a live, o conhecimento ele sempre é bom, né? Às vezes você não pegou algo importante aqui, você vai poder pegar um pouquinho mais e aprender mais. Então é isso. Curta o vídeo e compartilhe comigo. Isso aí, ó. A Adriele Picantes comentou. Deus continue abençoando e usando vocês grandemente. Muito bom saber da existência desse grupo. Deus é muito bom. Legal, que legal. Então, falando em chegou. grupo, entra no grupo do WhatsApp. Não sei se você já está. Se não tiver, entra no grupo, porque domingo nós queremos ver o rostinho de vocês aí, né? Se torne apoiadora. Muito bom, tá, pessoal? Muito obrigada. E fale de onde que você é, a gente não sabe. Comenta aí, que a gente vai estar comentando na próxima live, tá? Então, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, galera. @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. Ao longo da semana, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a lição, vai continuar falando da revista e da temática cristã. A gente decidiu esse ano voltar as nossas redes sociais para essa temática também, né? Isso aí. Eu ia falar para você comentar, eu imagino que você já falou no início dos slides e tudo mais, material didático, falou, porque tem, acho que gente nova aí, vale a pena, né? Então, pessoal, aqui embaixo no link você encontra o link do Apoia-se Boa Semente Jovens. A partir de R$5 você pode se tornar apoiador e receber semanalmente o material didático, que é os slides da aula, e o material à parte que eu faço, que é o plano de aula, questionário, aprofundamento e dinâmica, que é muito importante e é o nosso carro-chefe. Então, a partir de R$5 você pode apoiar com 5, 10, 15, 20, com que Deus tocar no seu coração e que seu bolso suportar, né, vai ser muito importante pra gente. Esse projeto, ele pra gente, né, como casal, e também, pessoal, não é uma relação de compra e venda, e é tudo muito transparente. Lá no site você vê exatamente o valor que está sendo arrecadado. É isso. É isso? Muito bom. Beijo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima live. Tchau. Tchau.